sem pecado, rogai por nós. santos inocentes, Rogai por nós. pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Sentados todos, meus irmãos e minhas irmãs. Se nós fizéssemos uma releitura atualizada de Herodes e dos santos inocentes, hoje, no ano de 2017, o nome de Herodes seria aborto. O nome de Herodes seria o de tantos governantes da terra e até mesmo do nosso país que apoiam esse infanticídio. E os santos inocentes, as crianças que não podem nem mesmo ver a luz do dia, porque são assassinadas pelos próprios pais ou pelas pessoas que levam os pais a cometer esse pecado tão grave e que brada os céus. Nós nos perguntamos por que celebramos os santos inocentes, sendo que Jesus ainda estava novinho, pequenino, nos braços de sua mãe e de seu pai, São José, e ainda não havia nem mesmo instituído os sacramentos da graça, os sacramentos do batismo. E o sacramento do batismo, que é a porta da vida da graça, é a porta da igreja, é para nós percebermos o infinito amor de Deus por nós. Uma criança inocente, frágil, que se coloca nos braços do homem, do ser humano, claro que em braços muito especiais e privilegiados, que são os de Nossa Senhora e o de São José, mas desde pequenino já é perseguido, já sofre. Nosso Senhor, Ele já vive os sinais da paixão no ventre de sua mãe. E já nos primeiros dias do seu nascimento, Ele vive os sinais, o drama e a dor da paixão, ainda pequenino. Já um primeiro ensinamento dessa noite, quando a gente pensar que está sofrendo demais, vamos olhar com mais atenção para a vida de Nosso Senhor, que desde o ventre de sua mãe já sofre, já passa a penúria, já é totalmente mortificado por amor de nós. Vejam, meus irmãos, uma pequena catequese antes de entrar na reflexão propriamente dita dessa homilia. Nós sabemos que existe o batismo sacramental, que é o batismo na água, ou o batismo pela água. Esse é o sacramento. Mas desde cedo a igreja também entendeu, evidentemente de um modo extraordinário, dois outros modos, ou duas outras formas de batismo. O batismo de desejo ou o batismo de sangue. O que é o batismo de desejo? É o batismo daquele que, por exemplo, um catecúmeno está se preparando para receber o batismo e, no improviso, vem a morrer. E a gente se pergunta, mas o que houve com ele que morreu sem ser batizado? Já havia ali, diz a igreja, um batismo de desejo. Nós estamos falando de um caso excepcional, né? A
pessoa é pega ali no improviso, mas ela tinha o desejo, ela queria ser batizada. Tanto que se ela pudesse ter adiantado o seu batismo, ela teria. Esse é o batismo de desejo. Não é o caso de quem fica enrolando para ser batizado. Aí não existe desejo, existe outra coisa que não vem ao caso falar nessa homilia, né? E o batismo de sangue. O que é o batismo de sangue? Se tratam daqueles catecúmenos, principalmente nos primeiros séculos da igreja, em que se fazia uma catequese de pelo menos 3 anos, né? Hoje, o bando de católico Maria Mole fala que tem que ficar 1 ano na catequese, desanima, reclama, né? Depois fala que tem fé. Tem fé coisa nenhuma. Fé tinham os primeiros cristãos, fé tinham os mártires, né? O que nós temos é pouca vergonha. Muitas das vezes não vivemos a fé que deveríamos viver. Fazemos pouco caso, desonramos a cor vermelha que usamos nas nossas liturgias. Está cheio de católico por aí. 3 anos de catequese, com penitência em cima de penitência. E às vezes se desencadeava uma perseguição. A perseguição era como uma tempestade que se armava ao improviso e se abatia sobre a igreja. E muitos daqueles homens e mulheres que ainda estavam se preparando para os sacramentos do batismo, da primeira Eucaristia e da Crisma, eram levados para a arena das feras, eram feitos de tochas humanas, eram levadas pelos algozes e ali derramavam o seu sangue. E a igreja sempre disse: estes não foram batizados na água, mas foram batizados pelo próprio sangue que derramaram por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento diz a igreja que eles recebem a palma da vitória, que simboliza o testemunho da fé no martírio, derramando o próprio sangue, e a coroa da glória. Então entendamos que, extraordinariamente, existem 2 outros modos de batismo para que ninguém caia no desespero: o batismo de desejo ou o batismo de sangue. Mas o modo ordinário é o batismo na água. Na água. Meus irmãos, vamos falar hoje, ainda que brevemente, sobre alguns personagens do presépio e o que eles têm a dizer para as nossas famílias. Nós sabemos bem que existem aqueles personagens que são vistos nas imagens do presépio, mas tem aqueles também que ficaram de fora do presépio. Mas eles também têm algo a nos dizer. Pegue sua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 6. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 6. Primeira categoria de personagens. Eu estou em Marcos, né? Lucas 2, 6. Primeira categoria de personagens. Completou-se o tempo do parto, versículo 7, ela, Maria Santíssima, deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na verdade, não havia nas casas daquele povoado e nem mesmo nas hospedarias.
Primeiro, São José procura nas casas de família, por causa da pureza de Nossa Senhora. Não encontra. Portas fechadas, janelas fechadas, portas batidas na cara. Com muita resignação, vai às hospedarias, também não encontra lugar para que Nossa Senhora desse à luz o seu divino Filho. Duas são as situações que estão ali. Primeiro, a agitação. Segunda situação, estavam lotadas. Geralmente, quando se fica muito agitado, se perde de vista o essencial. É verdade ou não é? Quando acontecem as maiores besteiras e bobagens dentro de nossas casas? Quando se agita. Quando um chega com fogo aceso e o outro responde com pólvora. Agitação. Não se percebe o essencial. Estava um alvoroço por causa do recenseamento. Não perceberam Deus que passava visitando seu povo naquela noite. Nós também, por causa da agitação, podemos não perceber a graça de Deus que vem ao nosso encontro. Segunda situação, não tinha lugar porque estavam lotadas. Não tinha espaço, estavam cheias. Quando nosso Senhor não encontra lugar dentro das nossas casas e das nossas almas? Quando estamos cheios de pecado, mas não só pecado, quando estamos cheios de coisas inúteis, dentro de nós e fora de nós. Eu estou tossindo porque já é o terceiro dia que eu estou dando faxina no meu quarto e no meu escritório de trabalho pessoal. Você deve pensar, nossa, padre, que desastre, hein? Que deve ser, que mafuá que deve ser esse escritório do senhor? Não, é muito organizado. Posso dizer para vocês, procuro sempre conservar, tem as pessoas que me ajudam, mas no fim do ano eu pego pessoalmente, para quê? Para ver tudo que está em excesso. E olha que durante o ano eu também vou colocando algumas coisas para fora. E já anotei no meu exame de consciência quanta coisa desnecessária eu tenho comigo. Padre, o senhor é consumista? Não acho, não. Não me acho. Até porque uma coisa que eu não tenho tido tempo ultimamente é de comprar as coisas. Chega uma altura da vida do padre que ele vai perdendo tempo para certas coisas, né? Mas coisas que eu trazia comigo e já fui me dando conta. Olha, isso aqui no último ano eu não usei, essa camisa eu não usei. Sei lá mais o que. Eu não usei. E eu sempre me recordo do que disse São João Crisóstomo. O que está na nossa casa e a gente não usa, não é nosso. É do nosso irmão que precisa. Essa caneta eu não usei esse ano. Esse lápis eu não usei esse ano. Esses clipes eu não usei. Essa fita eu não usei esse ano. Olha, esse livro eu não li. Esse livro, já faz tempo, está ficando até amarelo. Não tem sentido eu deixar guardado. Né? Essa blusa de frio eu não usei no último inverno. Essa bolsa que eu trago desde o tempo do seminário, achando que eu vou precisar dela. Entra ano, sai ano, eu não uso. O que ela está fazendo aqui? Vocês estão vendo? A gente precisa no fim do ano fazer isso na casa da gente. Né? E eu sei que isso acontece dentro das casas, porque a minha mãe de vez em quando ela me escreve. Pergunta, e aí meu filho, o que você está fazendo? Ela sabe direitinho, porque ela toma conta de mim pela web TV, toma conta de mim direitinho, ela sabe direitinho. Eu falei, mãe, estou dando faxina. Ah, eu também. Já mandei tanta coisa para o bazar da igreja.
Por que não tinha espaço para Nosso Senhor naquelas casas e naquelas hospedarias? Porque estava cheio. Porque muitas das vezes a graça de Deus não encontra moção nas nossas casas, nas nossas almas, porque às vezes está cheio. Padre, mas eu me confessei antes do Natal, não está cheio de pecado não. Louvado seja Deus. Mas não é só o pecado que tira a ação da graça, são as coisas desnecessárias, são as coisas supérfluas, e que se a gente olhar com um pouquinho de sinceridade, a gente vai ver que os nossos armários, que as nossas gavetas, que sei mais aonde da nossa casa, está cheio de coisa desnecessária. Né? E às vezes, se a gente olhar com um pouquinho mais de sinceridade, a gente vai ver também dentro do nosso coração, cheio de coisa desnecessária. Segundo personagem que está fora do presépio e que também tem algo a nos ensinar, ainda que de um modo negativo. Nós vimos no Evangelho de hoje. Mateus, capítulo 2, versículo 16. Mateus 2, 16. Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, na verdade ele se achou muito esperto querendo enganar os magos, mas Deus estava no controle de tudo, né? Ficou furioso, porque os poderosos desse mundo não suportam ser passados para trás. O orgulhoso, o soberbo não suporta ser passado para trás. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Por que Herodes faz isso? Porque ele está atado à opulência e ao poder no seu palácio, no seu governo. Herodes manifesta, de certo modo, aquilo que o diabo sem sucesso tentará propor para nosso Senhor Jesus Cristo no Monte das Tentações. O apego ao poder, ao prazer e ao possuir. Poder, prazer, dinheiro. E vejam que o demônio, ele repete sempre essas tentações para nós. E que se nós consentimos, é claro, nós podemos nos associar em maior proporção ou em menor proporção a Herodes. E é interessante porque os padres da igreja, eles dizem para Herodes: Herodes, por que você temeu? Ele não veio para tirar o seu lugar, ele não veio para tirar a sua autoridade, o seu reino ou o seu poder, porque o reino dele não é desse mundo. Ah, Herodes, se você tivesse acolhido o Salvador, se você tivesse se prostrado diante daquela manjedoura como os magos que foram te visitar e falar daquele tão grande nascimento, você seria um rei ainda melhor e encontraria a verdadeira paz e a felicidade. A prova disso nós vemos no decorrer da história da humanidade e da igreja. Quando nós pegamos para estudar a história dos reis e rainhas católicos. Estudar um São Luís de França, Santa Isabel de Portugal ou da Hungria e tantos outros. Carlos Magno, que não foi santo, mas foi um imperador cristão, católico. O quanto uma autoridade submissa ao poder sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo realiza grandes bens em favor do seu povo. Já nos nossos tempos também, já um presidente da República, com a dissolução das monarquias, se eu não me engano o nome dele é Garcia Moreno, católico, consagrou o Equador ao coração de Jesus. Nossa Senhora apareceu 2 séculos antes avisando que o Equador teria aquele presidente católico.
Pegamos por nós, se os nossos próprios governantes fossem católicos de verdade. Então, os padres disseram: Herodes, você não tinha o que temer. Ele não veio para tirar o que era seu, pelo contrário, ele veio enobrecer ainda mais. Mas Herodes escolhe um caminho diferente. É o que acontece conosco. Falhamos com a nossa vocação quando nós também escolhemos um caminho diferente que não o da submissão à vontade de Deus, nosso Senhor. Personagens negativos que nem no presépio estão, mas às vezes é bom a gente recordar para a gente não cair no mesmo erro. Mas agora eu quero falar de alguns personagens muito importantes que estão no presépio e que muito têm a nos ensinar. Eu quero falar do galo, da estrela e do boi e do burro. Pensaram que eu ia falar de Nossa Senhora e de São José, né? Mas muitas das vezes, para a gente corar de vergonha, um astro do céu, um animalzinho pequenininho como o galo, ou ainda o boi e o burro, tem coisas a nos ensinar. Já falei muito de Nossa Senhora no tempo do Advento, de São José, falei dos pastores na noite de Natal, e vamos falar dos magos do Oriente na festa da Epifania. Vamos agora falar desses personagens que estão ali, às vezes parecem peça de decoração, mas não são não. Eles têm um sentido de estar ali, e nos ensinam também. Pois bem, o galo, nós ouvimos falar do galo durante o tempo do Advento, não é verdade? Quem acompanhou as pregações do Advento, em São Marcos, capítulo 13, versículo 35, ouviu falar do galo, quando São Marcos, falando da vinda de nosso Senhor, ele fala o seguinte, Marcos 13, 35. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, a lertorofonias ou ao amanhecer. Na sua Bíblia está de madrugada, mas no texto original grego, que foi aquele que São Marcos escreveu, o seu evangelho, ele não diz de madrugada, mas ao canto do galo. O galo que anuncia o novo dia. Porque ele percebe no próprio movimento da natureza que o dia está prestes a chegar. O galo, que segundo uma tradição antiquíssima, anunciou o nascimento do Salvador, devido a uma luz muito forte que naquela madrugada iluminou toda a terra. Mas quem estava na agitação, quem estava na opulência do palácio e da vida, não pôde perceber. Mas um animalzinho pequenino percebeu. E agiu conforme a natureza. Quantas vezes nós criamos dificuldades para a ação da graça de Deus? Segundo personagem, segundo personagem, vamos colocar assim, a estrela. Mateus capítulo 2, volta lá, versículo 2. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judéia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pagãos que não conheciam a religião de Israel, ou não professavam pelo menos, mas olhando para os sinais dos tempos,
já antes até, vinham em direção, seguindo um astro luminoso. Aqui nós já não estamos falando nem de um ser racional ou de um ser vivente, mas de um astro que se move conforme a lei que Deus estabeleceu desde o momento da criação e não subverte a lei, obedecem à lei de Deus. Os astros obedecem à lei de Deus, ao ponto de o seu movimento trazer os magos até a manjedoura do Filho de Deus. Quantas vezes nós, que temos uma alma imortal, que temos uma inteligência, criamos dificuldade à ação da graça de Deus. Terceiro personagem, ou próximos personagens, porque são dois: o boi e o burro. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 16. Mas não vai valer falar em casa agora não, tá? Quando estiver brigando lá, falar, você é pior do que o burro, você é pior do que a vaca. Mas o padre falou isso na missa. Não, não dá autoridade para ninguém fazer isso em casa, não. Tá? O que eu quero mostrar é como a criação irracional ensina para nós tanta coisa, que nós fazemos fadiga, que nós temos dificuldade de entender. Lucas 2, 16. Nós voltamos no que nós apenas líamos há alguns dias atrás. Foram, pois, às pressas a Belém, os pastores, e encontraram Maria e José e o recém-nascido, onde? Deitado na manjedoura. Nós sabemos bem que a manjedoura é o lugar onde se dá de comer aos animais. Padre, mas no Evangelho não fala abertamente do boi e do burro no presépio. De onde vem essa tradição? Pegue sua Bíblia comigo no profeta Isaías, que foi aquele que falou do Messias com tanta propriedade, aquele que São Jerônimo chamou o evangelista do Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3. Isaías, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz o profeta Isaías. Cora agora de vergonha, né? Não vamos ficar de vermelho agora, mas não é por causa dos mártires, é por causa da vergonha mesmo. Olha só. O boi entende o seu dono, o burro conhece a manjedoura e o seu dono. Olha o que a Bíblia está dizendo. O boi entende o seu proprietário, o burro conhece a manjedoura e o seu dono. Só Israel não tem conhecimento, só o meu povo não entende. Estão vendo? Nós temos uma alma imortal, nós temos a inteligência que Deus nos deu. Se a gente usa ou não é outra coisa, mas Deus deu inteligência para todo mundo. E nós temos a graça, nós temos os sacramentos. E quanta fadiga nós fazemos
para com as coisas de Deus. E é preciso vir a estrela, que é um ser irracional, nem ser vivo é, o galo, pobrezinho, o boi e o burro, para nos ensinar. Vou reler o versículo. O boi entende o seu proprietário, o burro conhece o coxo e o seu dono. Só Israel não tem conhecimento. Vocês sabem que aonde a gente lê Israel, quando você está fazendo a leitura espiritual, você coloca o seu nome no lugar do nome de Israel, né? Porque a Bíblia está falando para nós. Quem está com a Bíblia aí? Vamos fazer uma experiência bonita? Quem não está, eu vou ajudar. Ó. Repitam comigo. O boi entende o seu proprietário. Todos. O burro conhece a manjedoura do seu dono. Agora eu vou dizer, só Israel não tem conhecimento, aí você vai dizer o seu nome no lugar de Israel, tá bom? Só Israel não tem conhecimento, você? Pronto. Que lição que o boi e o burro nos estão dando esta noite, para nós, para mim também. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, vocês fiquem tranquilos com isso. Padre, como nós aplicamos isso para a vida em família? Olha, meus irmãos, um santo da igreja, certa vez meditando perante a obra da criação, ele olhou para os passarinhos. Primeiro ele se emocionou, depois ele chorou, depois finalmente ele conseguiu falar: ó passarinhos, quão felizes sois vós! Deus vos criou para cantar e vós cantais. Dá a louca no passarinho de dizer: agora eu sou peixe, eu vou nadar? Deus criou o passarinho para voar e para cantar. O que o passarinho faz? Voa e canta. Ele diz: vocês são tão felizes porque Deus criou vocês para voar e cantar, e vocês voam e cantam. Sendo que o homem foi criado para amá-lo e faz tanta fadiga. Olha a criação, o quanto nos ensina. São João Paulo II, na década de 80, já vociferava, desde o Vaticano, para as famílias católicas e para as famílias do mundo inteiro: família, torna aquilo que és. O que significa isso? Que o marido seja marido, que o pai seja pai, que o homem seja homem da casa, que haja como homem, que a mulher seja mulher, seja o rosto feminino do lar, que a mãe seja mãe, que a esposa seja esposa, que os filhos sejam filhos, que os pais sejam os pais. Nada de trocar o lugar, nada de empurrar para o outro aquilo que é obrigação minha. Uma vez uma mãe me disse: padre, lá em casa eu sou amiga da minha filha, e quando eu olho vestido igual a filha, está errado. Você querer ter a amizade da sua filha, tudo bem. Mas você querer descer no patamar dela para ter sucesso, para ter êxito, isso está errado. Você não precisa fazer as mesmas coisas que ela faz, você não precisa se vestir como uma mocinha, até porque você não é, fica feio. É extremamente feio uma pessoa que não se comporta de acordo com a sua idade.
Aliás, a psicologia vai dizer que isso é uma psicopatologia, já tem qualquer coisa errada. Mas eu não disse isso para não ficar, né? Senão depois a pessoa ia ficar deprimida e ia falar que a culpa era do padre. Né? Não! Torna aquilo que és, que cada um assuma a sua função. Vocês acham que ficaria bonito? Me desse a louca. Agora eu vou, sei lá, vou fazer outra coisa, que não vou deixar de atender confissão, vou deixar de celebrar a missa, vou deixar de pregar, porque vou fazer outra coisa. Agora tudo que eu falar pode me complicar, né? Mas enfim, deu a louca no padre, ele vai varrer a praça. Vou varrer a praça, quero varrer a praça agora, vou trocar a minha função. Deixa que os leigos... Dá certo isso? Um leigo, por mais competência que ele tenha, ele pode vir aqui para frente e falar, agora eu assumi a função do padre? Não dá, isso é doideira, isso é loucura. Isso é loucura. E olha que eu já recebi propostas por aí. Né? Preciso fazer isso, preciso fazer... Não, eu sou padre, a minha congregação me confiou uma paróquia, meu bispo me confiou uma paróquia. Se um dia me mandarem para outra função, lá eu vou ver o que eu faço. Mas a minha prioridade é essa. Vocês têm que me encontrar no confessionário, nos horários que eu disponibilizo. Vocês têm que chegar aqui e ver e ter a missa e ter os sacramentos, salvo alguma exceção também, porque dá dor de barriga no padre, às vezes ele precisa se ausentar, né? Mas não dá para trocar. Em casa também não dá para trocar. O marido não pode empurrar para a mulher a função do pai. A mulher não pode empurrar para o marido. Os pais não podem empurrar para os filhos para os pais. Cada um tem que assumir o seu lugar. Ora, não é isso que a criação no presépio nos ensina? Cada um seja aquilo que é. Cada um realize as obras para as quais foi criado ou chamado por vocação. Vamos pedir então esta graça hoje. Feche os seus olhos e, pensando nesta palavra que foi ouvida, peça esta graça de assumir o seu lugar, de assumir o seu papel, de assumir aquilo que é próprio do pai, da mãe, do marido, da mulher. A criação nos dá esse exemplo. Dá um ré maior e segura aí. Vai pedindo esta graça. Você que já estava no caminho, peça o fortalecimento. Peça o fortalecimento dessa graça. Sentiu que, mas eu estava meio que saindo dos trilhos. Peça a graça. Senhor, por esta missa me recoloca nos trilhos, me recoloca no meu lugar, me dá graças e faz com que eu veja, com que eu torne atuante as graças de estado que eu recebi no dia do meu casamento, ou no dia do meu batismo, da minha crisma, as graças das confissões, das comunhões. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Cante com a alma. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. As mulheres, estou pensando em Deus. Pensando em Deus, estou pensando no amor. Vamos cantar os homens com a alma. Estou pensando em Deus, estou
pensando no amor. Agora vamos juntos como família. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Agora escuta. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem, e se os pais fossem, e se a gente parecesse Jesus de Nazaré. Vamos ficar de pé, vamos cantar, bem bonito. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Cante com a alma, rezando. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Agora vamos cantar todos juntos. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, E se as mães fossem Maria e os seus pais fossem José, e se a gente parecesse. Com Jesus de Nazaré. Você pode até dizer assim: olha, padre, mas a Sagrada Família é um exemplo muito alto, tem que suar, tem que se esforçar bastante. Olha, essa noite nem essa desculpa a gente pode dar, porque você vai receber uma resposta bem assim do Espírito Santo. Não faz mal, começa imitando o boi, o burro, o galo, a estrela. Começa pelo boi e pelo burro, se você pode. E aí nós enchemos a nossa alma de esperança e respondemos a Deus nesta noite. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. como um coral. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Vamos agora sentar e vamos devolver a palavra que ouvimos em forma de oferta, oferta do coração, oferta da própria vida diante da manjedoura de nosso Senhor.